passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo
futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil.
No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de rei. Com a presença da maioria dos vereadores, declaro aberta a 4ª sessão ordinária para o ano de 2026. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e o público que está assistindo essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura da ata da 3ª sessão ordinária. Terceira sessão ordinária. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2026, realizou-se, com início às 19h02 no plenário Alfeu José Sebel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a terceira sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariada pela vereadora Marta Pis Volkmer, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Conforme a pauta, inicialmente foi apreciada, em segunda votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2025, de 24 de novembro de 2025, que altera os artigos 36, 37 e 110 e insere os artigos 37A e 37B na Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões, sendo a matéria aprovada por 8 votos em segunda votação. Foram deliberadas também as seguintes proposições. Proposição sobre protocolo número 08 de 2026, de iniciativa da vereadora Aline Raquel Dresch, solicitando a instalação de sinalização e proteção lateral em pontes da linha Amadeu Centro, sendo a mesma aprovada por 8 votos e contando com endosso da bancada do Partido Liberal. Proposição de autoria conjunta dos vereadores Ademir Afonso Grunitsky, Aline Raquel Dresch, Claudemar Justen e Márcio André Agnes, protocolada sob o número 09 de 2026, solicitando o envio de moção de repúdio ao projeto de lei que altera a Lei de Cultivares. A matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do PT e MDB. Proposição sobre protocolo número 11 de 2026, de autoria do vereador Claudemar Justen, solicitando o envio de moção de apoio à Comissão dos Aprovados em concurso público para bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. A matéria foi aprovada por 8 votos, obtendo endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Pedido de providências sobre protocolo número 06 de 2026, de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, solicitando a recuperação do Parque Municipal de Rodeios Dr. Pio de Almeida, a qual foi aprovada por 8 votos, contando com endosso das bancadas do PL, PT e MDB. E pedido de providência sobre protocolo número 10 de 2026, de autoria conjunta da vereadora Aline Raquel Dresch e do vereador Daltro Luiz Bastos, solicitando a instalação de faixa elevada nas ruas São Leopoldo e Santa Vitória. Esta matéria foi igualmente aprovada por 8 votos e registrando endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Também constou na pauta
Na pauta, o pedido de informações sobre o protocolo número 07 de 2026, autoria da vereadora Marta Pires Volkmer, o qual foi encaminhado ao órgão competente nos termos regimentais. Ato findo e esgotada a pauta, às 20h38, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 23 de março do corrente ano. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 9 de março de 2026, vereadora Marta Pires Volkmer, primeira secretária, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por 7 votos. Solicito a secretária da mesa, a vereadora Marta Pires Volkmer, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, quarta sessão ordinária, 23 de março de 2026. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 16, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 motoristas em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei número 17, de 6 de março de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.437 de 2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 19, de 6 de março de 2026, autoriza a alienação de lote rural de propriedade do município de Campina das Missões e dá outras providências. Projeto de lei número 20, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operador de máquina pesada em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei número 21, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores temporariamente para atender excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de lei número 22, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliar de odontólogo e dá outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Márcio Agnes, da bancada do Partido Liberal. Pedido de providência de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Gabinete da Presidência da Câmara de Campina das Missões, em 20 de março de 2026, Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos de lei de autoria do Executivo recebidos. Ofício circular número 3, 2026, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, informando sobre o crédito de recurso financeiro no valor de R$ 57.388,47, proveniente do Governo Federal através da Secretaria de Fomento. Correspondência da Cooperativa Agrícola Mista São Roque Limitada, encaminhando considerações e informações acerca da contribuição econômica gerada pela cooperativa por meio de atividade leiteira no município. Ofício à Promotoria de Justiça de Campina das Missões, informando sobre a instauração de procedimento voltado ao acolhimento familiar nos municípios integrantes da comarca, com o objetivo de fiscalizar e promover a efetividade dos direitos das crianças e adolescentes da região, mediante adequada implementação do Serviço de Família Acolhedora. E ofício circular número 9 de 2026, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informando a realização do ciclo 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública. Projeto de Lei número 23, de 19 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato temporário para atender excepcional interesse público.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar por até 12 meses as contratações autorizadas pela Lei Municipal número 3.417, de 24 de março de 2025, de 4 visitadores do Programa Primeira Infância Melhor, PIM, padrão 2, classe A, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, com as atribuições e vencimentos previstos em lei. Artigo 2. Segundo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 23, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 24, de 19 de março de 2026, autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso de equipamentos e implementos agrícolas de propriedade do município de Campina das Missões para associações de produtores rurais com ênfase na atividade agrícola e pecuária de Campina das Missões, adquiridos com recursos de repasse financeiro do governo federal. Parágrafo único. Será concedido direito real de uso dos seguintes equipamentos e implementos: equipamento enxada rotativa com encanteirador. Associação a ser beneficiada, Associação Agrícola São Roque da linha 12. Enxada rotativa com canteirador, Associação de Agricultores da linha Butiá Centro. Enxada rotativa com encanteirador, Associação de Produtores da linha Seção F. E enxada rotativa com encanteirador, Associação de Produtores Rurais, APSAT São Cristóvão. E enxada rotativa com encanteirador, Associação de Produtores Rurais da linha 1º de março. Todos eles nos valores de R$21 mil, avaliação. Artigo 2º. Em contrapartida, a associação beneficiária com equipamento novo ressarcirá o cedente município Fundo Municipal da Agricultura o valor correspondente a 5% do valor total do equipamento pago pelo município conforme nota fiscal de pagamento do referido bem. Parágrafo único. O pagamento dar-se-á em parcela única e ou duas parcelas anuais pré-fixadas, vencendo a primeira em 365 dias e a segunda em 730 dias, após a assinatura do termo. Artigo 3º. A concessão de que trata a presente lei será formalizada através de contrato de direito real de uso a ser firmado entre as partes nos termos da minuta anexa. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 24, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Não, será depois. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e projetos lidos. Ninguém querendo se manifestar, eu abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Eu me inscrevi no grande expediente, mas se eventualmente, quem sabe eu passo um pouquinho dos 2 minutos, aí pode desconsiderar, se eventualmente conseguir fazer o meu relato nos 2 minutos. Inicialmente eu quero fazer um registro que todos vocês são testemunhas e muitos presenciaram, né, de uma pintura, de uma obra de arte, que é a Rua Alemã. Que coisa maravilhosa aquilo. E eu vi a alegria, né, estampada no rosto das pessoas que estiveram lá no ato inaugural e principalmente das pessoas que residem lá naquela rua. E eu já fui morador lá da Rua Pelotas.
se enchendo de orgulho, felicidade, vendo seus imóveis serem valorizados, enfim, fazendo de ter orgulho de residir, de morar numa das ruas mais bonitas do Brasil. Isso é verdade. E em breve nós teremos a Rua Russa, e eu serei diretamente beneficiado, né? A Rua Uruguaiana, ela foi a rua escolhida, e é a rua que eu resido, né? Então estou ansioso para o início e depois a posterior conclusão desta obra. Depois a Rua Gaúcha, depois talvez polonesa, italiana e quem sabe tantas outras que poderão vir, que só vêm agregar, só vêm somar para a nossa cidade. Então, parabéns à administração por investir naquilo que faz bem ao nosso povo e dessa forma identifica Campina das Missões das demais cidades da região do estado. Por outro lado, agora eu quero falar de um assunto o qual eu não gostaria de abordar, que também é de uma rua, que também é de uma estrada, que é uma estrada problema. É um problema crônico, histórico, e só aqui, nesta casa, eu já apresentei 3 pedidos de providência para resolver o problema lá naquele local e até hoje nada foi feito. Isso já vem de administrações anteriores também, é verdade. Eu estou me referindo daquela estrada ali na 1º de Março Sul, em frente à residência da dona Valéria Zabulowski e da Vanessa, do saudoso do finado Antônio. Ali já atolou carro, trator, patrola, colheitadeira, e só agora, em menos de uma semana, vocês devem ter conhecimento disso, tombou 2 caminhões, um carregado de gado, um caminhão boiadeiro, e o outro, não sei se era ração, o milho que tinha carregado, ração. Então, vocês sabem por que esse problema? São 2 poréns. Uma das razões é a umidade do solo, mas principalmente pela estrada ser muito estreita. Eu tomei a liberdade e fui lá hoje à tarde fui lá, levei a trena, parei a minha moto lá, atravessei a moto, mal apenas atravessa a moto. E a pau e corda, a largura daquela estrada, ela dá 3,5 metros. Isso é inadmissível, algo nesse sentido, né? E nós temos o Código de Postura aqui do nosso município. Quem não conhece, isso aqui é lei, que determina que aquilo é uma estrada secundária. E no Código de Postura do nosso município consta que o leito daquela estrada é 10 metros de largura e 2 metros de faixa de domínio em cada lado. Está no Código de Postura do nosso município, ali no artigo 28, né, parágrafo 1º, e também no artigo 29. Vocês me dão licença, eu vou até ler. Eu acho que vale a pena perder 2 minutos a mais, porque o assunto é importante. Aqui o artigo 28. O leito das estradas municipais terão a largura de até 12 metros para as principais, 10 metros para as secundárias, que é, no caso, a rua que está em discussão, e 7 metros para as vicinais. Constitui faixa de domínio para o município uma largura de 1,5 metro para as vicinais, 2 metros para as secundárias e 3 metros para as principais em cada margem da estrada. O que são as estradas principais? São aquelas utilizadas como ligação entre as sedes dos distritos, entre si com sedes nos municípios vizinhos, que liga uma comunidade à outra ou um município ao outro. As estradas secundárias são aquelas que têm suas características, suportam um tráfego normal de veículos, fazendo a ligação entre as estradas principais e vicinais. São aquelas suas características servem de acesso às propriedades e a comunicação entre as mesmas.
Interessante, artigo 29. Nesta faixa de domínio, os proprietários não poderão fazer construções, erguer cercas, plantar árvores de grande porte, culturas permanentes, nem depositar madeiras e outros objetos que dificultam ao município a retirada de terra e cascalho, devendo os proprietários desta faixa utilizarem para o cultivo, efetuar as necessárias roçadas no mínimo 2 vezes por ano, além de não poder plantar. Ainda pelo Código de Postura tem que manter limpo. Então, eu faço um pedido especial aí à Secretaria de Obras do nosso município. Dou uma olhada especial lá naquela faixa. Eu penso que não precisa aquela largura de 10 metros. Acho que não é necessário. Não precisa isso. E nem os 2 metros da área de contenção, mas por enquanto foram só acidentes. Um dia pode ser, já andou perto de óbito e tomara que isso não aconteça. Então, por favor, vamos dar uma atenção especial àquela via rural para evitar maiores aborrecimentos e talvez até mortes. Seria isso, presidente. Abro mão do espaço dos 5 minutos. Tá bem. Segue o espaço aberto. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar funcionários da casa e o pessoal que está assistindo nós pela internet. Nesses últimos dias, tivemos a felicidade de receber notícias boas para o nosso município. Através de um projeto encaminhado, meu junto com o Luiz Felipe Kuntz, trouxemos R$400 mil para a Rua Gaúcha com o Marcel Amanhatri, deputado federal. Agradeço a ele e também a parceria do Luiz Felipe junto nesse projeto que nós trouxemos. Na última sexta-feira, tivemos também a visita da assessora do deputado Osmar Terra, Vanise Matos, onde tivemos a felicidade de trazer R$400 mil para a pavimentação na comunidade, na linha Paca Norte, e também na linha Buriti Sul, que liga o asfalto até a reciclagem do Marcos Engelhoff. Obrigado a Vanise Matos, também a Osmar Terra, pela essa emenda. E também, no mesmo dia, entreguemos ao Hospital Campina das Missões R$100 mil para melhorias no hospital. Eu acho que é útil ao hospital, cada um pensa de um jeito, mas eu penso que temos que valorizar nosso hospital e é o 2º ano consecutivo que ela investe R$100 mil através do deputado Osmar Terra. Nesses 2 anos, nesses 14 meses de trabalho com o vereador no município, Osmar Terra doou R$800 mil para o nosso município. Um trabalho feito em conjunto. Então, agradeço também ao ex-vereador Rodrigo pelo trabalho junto feito comigo. E agradeço também a todos que estão junto nesse trabalho. Seria isso, presidente. Está aberto o espaço. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadoras, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste em casa. Só abrindo um parênteses, do assunto que o Daltro abordou também das ruas, muitas vezes já o município tentou alargar estradas, quando mexe um pouquinho em capoeira, já o prefeito e o secretário de obras têm processos lá no fórum já por causa de mexer um pouquinho nos barrancos das estradas, mas mesmo a lei amparando, E puxando também um pouco o gancho, nós também recebemos a visita do assessor do senador Heinz na semana passada, juntamente com o Luiz Vicente Heinz, que é pré-candidato a deputado federal, entregaram também uma emenda de R$200 mil para o hospital. Os hospitais na região, na verdade, a gente sabe que eles só se sustentam e ficam de pé com emendas parlamentares, Por si só, o SUS eles não se mantêm. E também falar sobre a homenagem alemã
Lá em 1910, entre 1910 e 1911, né, vieram os primeiros alemães aqui para a região, e especificamente aqui em Campina das Missões, né, que começaram a colonizar aqui o município, desbravaram nossa terra aqui, construíram igrejas, viveram em comunidade, né, e pelo que se divulgou na sexta de noite lá na rua, é a primeira rua alemã do Brasil, né? E queremos parabenizar então toda essa equipe, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria, aliás, de Obras, a Secretaria de Cultura, né, que trabalharam em conjunto, né, com toda essa comissão que se montou, né, e pelo belo espetáculo apresentado, né, a rua formidável, espetacular, como o Dalto já comentou há pouco também no seu resumo, e foram resgatar a cultura alemã, integrando o grupo Grunenthal de danças e homenagear em forma de rua, né? Queremos parabenizar então esta equipe, essa comissão, pelo belo espetáculo apresentado que chama pessoas para turismo, valorizaram os terrenos, as casas, sem dizer a parte cultural, né, que valoriza o município. Seria isso então, presidente. Está aberto o espaço? Eu peço um espacinho, presidente. Sim, com a palavra o vereador Dalto. Eu respeito a opinião do colega vereador Ademir, mas até hoje nenhum secretário e nenhum prefeito foi condenado por abrir estrada. Mesmo porque nós temos o Código de Postura do município, que ele diz que a estrada principal é 3 metros de cada lado, que não é de ninguém, é do município. E daí as secundárias é 2 metros e as vicinais é 1,5 metro. Não precisa nem usar isso. Eu acho que tem que usar um pouco o bom senso, conversar principalmente com os agricultores, se a cerca ela está pouco próximo da rodovia, conversar com ele, dizer, quem sabe você dá uma recuada e tal, e coisa. Acho que seria o melhor entendimento. Caso isso não aconteça, para isso tem a lei. Para isso tem a lei. E nenhum secretário, nenhum prefeito ainda não foi condenado por seguir o Código de Postura do município. Está aberto o espaço? Só para... A palavra, vereador Ademir. Talvez eu me interpretei mal, né? Na verdade, a lei, ela ampara o município, né? O que eu quis colocar, assim, também, você mexe um pouco numa vegetação lá e só até fevereiro o prefeito e o secretário tiveram 3 processos, né? Lá no fórum. Seria isso. Está aberto o espaço? Ninguém mais querendo se manifestar, quer também me manifestar nos 2 minutos. Levar aos colegas uma preocupação minha. A gente está passando por uma estiagem severa novamente. Ano passado, acho que não foi tanto, mas quase igual a essa. E essa eu acho que é pior do que a do ano passado. A seca que está aí. E é uma preocupação minha. Nós, no ano de 2024, 17 de janeiro de 2024, já naquela época já tinha também estiagem, 25 e 26 agora também temos de novo a estiagem na nossa porta. Hoje fomos, final de semana, e hoje fomos abençoados com uma boa chuva. Tomara Deus que venha mais, porque não é o suficiente ainda para molhar a terra. E a minha preocupação é sobre os incêndios. Tivemos na sexta-feira uma colheitadeira incendiada e logo após incendiou uma lavoura. E também no sábado à tarde, inclusive na minha função de servidor, fui convocado para ajudar a apagar um incêndio com a máquina. Estivemos lá com 2 retroescavadeiras, eu e mais um colega, ali no acesso secundário à Vila Esperança. Então, no dia 17 de janeiro de 2024, eu solicitei ao município o pedido de providências,
solicitando o conserto do caminhão-tanque do município, deixando mesmo novamente em condições de prestar serviços essenciais e importantes à comunidade. E a gente teve, naquele mesmo período, uns dias após do pedido de providência, a gente teve a resposta do pedido de providência, que diz o seguinte: a preocupação é pertinente e o assunto foi debatido com a Secretaria de Obras Públicas, onde restou definido que será adquirido um caminhão-toco usado, considerando que o conserto do caminhão iria custar muito caro. Assim, será elaborada a descrição deste caminhão para envio ao setor de compras e licitações. Então, nós já passamos 2 anos e pouco e a gente não conseguiu ainda, né, adquirir um caminhão-tanque. Caminhão-tanque é de suma importância. Só para vocês terem noção, no sábado à tarde, quando deu esse incêndio ali na entrada da Vila Esperança, os bombeiros estavam numa ocorrência em Cândido Godói, terminando uma ocorrência em Cândido Godói e tiveram que se deslocar a Santa Rosa, no bairro Sulina, onde 3 residências estavam incendiadas. Isso, acho que cada colega viu essa publicação. E não teriam como vir atender a solicitação da Brigada Militar para vir aqui para Campina. Menos mal, por sorte, a gente conseguiu com o nosso maquinário, então, apagar as chamas, apagar o fogo, conter, e não deu mais grave, né? Sábado de tarde tinha aquele evento e aquele sol quente, era perigoso. Então, digo, se a gente teria um caminhão-tanque, seria importante o município ter um caminhão-tanque, né? Outro problema a gente tem também, a comunidade da linha Níquel Centro, novamente, né? O poço não está suportando. Colocaram no grupo da comunidade que o poço vai ser ligado de 2, máximo 3 vezes ao dia. Segundo informações, amanhã o município vai ter que transportar água, né, para aquela comunidade. Então, caminhão-tanque é de suma importância. Então, a gente pede que o executivo olhe para esse lado e tente, então, adquirir um caminhão. A gente sabe também que esse caminhão-tanque, o caminhão, ele não tem, é complicado a reforma dele, não se encontra peças mais. Então, mas o tanque está inteiro, está funcionando 100%. Então, teria que só comprar um caminhão no chassi e colocar o tanque em cima. Então, a gente pede, então, mais uma vez para o executivo que dê uma olhada, uma pensada, para uma próxima estiagem a gente está preparado. Mais algum colega querendo se manifestar? Ninguém querendo se manifestar, então o colega Daltro estava inscrito no livro do Grande Expediente, abriu mão do espaço. Então agora a gente passa para a apreciação dos projetos de lei constantes na ordem do dia. Iniciando pela discussão e votação do projeto de lei número 16. Solicito a leitura do parecer da comissão. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, parecer número 16, 20 de março de 2026. Matéria, projeto de lei número 16, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 motoristas em caráter emergencial e dá outras providências. Esse tem que ler o relatório, não, né? Parecer. Considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação em razão de caráter emergencial 2 motoristas com remuneração correspondente a padrão 5, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que argumenta-se pelo Executivo que tal demanda é necessária em razão da insuficiência de motoristas no quadro atual, sendo os mesmos terão lotação junto à Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto para atender a demanda de serviços relacionados à área de educação. E, considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanham o projeto, em que há a informação que, embora a contratação possua caráter temporário,
que o provimento das vagas ocorrerá mediante chamamento de candidatos aprovados no concurso público vigente. Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, alterando o tempo de contratação por 6 meses e incluindo a possibilidade de prorrogação excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único, a presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de 6 meses, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação, no último concurso ou por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. Ante o exposto pela maioria, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário em voto contrário da vereadora Marta Pis Volkmer. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 20 de março de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos, vereadora Marta Pis Volkmer e vereadora Aline Raquel Dresch. Está em discussão o projeto de lei número 16, com a palavra aos vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Como acabei de ler, eu já encaminho a consideração que meu voto é contrário a este projeto, devido a toda essa discussão que já está acontecendo há muito tempo no nosso município, o número exagerado de contratações enquanto que temos um concurso público e essas pessoas estão esperando a sua vaga sendo chamadas para ocupar essa vaga na qual eles se prepararam. E então, nessa situação, então, a questão dos contratos, que a gente sabe que a contribuição do município para o INSS é 22%, e sendo que toda essa questão do fundo, que também vem se falando dessa problemática do fundo, e sendo que para o fundo a contribuição do município seria de 14%. Então, já diante disso, o meu voto é contrário a essa questão de contratação. Se chama o concursado, aquele que fez o concurso. Está em discussão o projeto de lei número 16. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Cumprimentar, presidente, colega vereador e colegas da Olina está hoje, colegas vereadores, cumprimentar colaboradores da casa, cumprimentar todas as pessoas que também nos assistem pelas redes sociais. Eu já sigo o caminho oposto, colega vereadora, os motivos de postergar a chamada dos concursados, ela já foi passada por muitas vezes, inclusive dentro aqui da casa, e chamar, né, as pessoas já na ordem, né, mesmo que de forma de contrato, ele serve como medida paliativa, colega, né? Então nós estamos hoje com essa deficiência de pessoal, então você tem essa necessidade. E eu já antecipo que o meu voto é favorável à aprovação da matéria. Está em discussão o projeto de lei número 16. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Emenda aprovada por 5 votos. Coloco em votação o projeto de lei número 16, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 16, aprovado por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 17. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 17, de 20 de março de 2026. Matéria: projeto de lei número 17, de 6 de março de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.437, de 2025 e da outras providências. Parecer: considerando que a proposta visa alterar a legislação vigente, buscando adequar a lei
incentiva a edificação, reforma e ou construção de imóveis em estilo alemão e russo, buscando modificar as disposições do estilo enxaimel alemão para também abranger pinturas imitando madeiras. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-se para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de março de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos, Marta Pis Volkmer e Aline Raquel Dresch. Está em discussão o projeto de lei número 17. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, já coloco em votação o projeto de lei número 17. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 17, aprovado por 7 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 19. Que deu? Tá, esse não. Esse 19. Tá. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 2, de 2 de março de 2026. Projeto de lei número 19, de 6 de março de 2026, autoriza a alienação de lote rural de propriedade do município de Campina das Missões e da outras providências. Parecer. Considerando que o presente pedido para a alienação do lote rural, elencado no artigo 1º do projeto de lei em tela, está ancorado no artigo 20 e artigo 100 do 9º da Lei Orgânica Municipal, sendo de competência do prefeito administrar os bens municipais e ao Legislativo autorizar a alienação, mostrando-se, portanto, a matéria corretamente proposta, a qual segue acompanhada do laudo de avaliação deste imóvel como cópia da matrícula do mesmo. Considerando que o imóvel a ser alienado corresponde a uma fração de terras rurais, com área total de 42.521 metros quadrados, com benfeitorias, localizado na linha Pacaçu, da propriedade do município de Campina das Missões, local esse onde funciona a antiga Escola Estadual Teresa Lubini. Considerando que o imóvel será alienado mediante licitação e em leilão com único pelo preço mínimo de R$ 306.151,20, conforme a avaliação feita pela Comissão Municipal. Considerando que na justificativa da matéria há o argumento de que o saldo financeiro originado da presente venda serão investidos em infraestrutura, especialmente na continuidade da pavimentação da localidade da linha Pacaçu. Pelas razões expostas, essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores, em 20 de março de 2026, vereador Luciano Machado, presidente, Vanderlei Luiz Arnold, relator, e vereador Márcio Agnes, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 19, com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Marta, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, analisamos o projeto enviado a esta casa, junto com a comissão, e considerando que os valores arrecadados após esse leilão que será feito, será destinado para uso na comunidade, para a infraestrutura da comunidade local. Então, a gente, através da comissão, é favorável, e pede para que os colegas também deem o voto favorável a esse projeto, sendo que ele será usado esse valor, como é descrito aqui na justificativa, o uso para a comunidade local. Então, é importante a pavimentação naquele lugar lá,
né, para a infraestrutura que vai dar sequência à pavimentação já existente na comunidade da linha Pacaçu. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o projeto? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 19. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 19, aprovado por 7 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 20. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 19, de 20 de março de 2026. Matéria, projeto de lei número 20, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operador de máquina pesada em caráter emergencial e dá outras providências. Parecer individual. Parecer, considerando que o Poder Executivo, por meio da presente matéria, busca autorização para contratar emergencialmente um operador de máquina pesada com remuneração correspondente ao padrão 5, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando em atenção a justificativa do projeto em tela, argumenta-se que tal demanda é necessária em razão do encerramento do contrato emergencial do servidor, que desempenhava a função, necessitando assim a reposição do mesmo. Considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanha o projeto, em que há informação que, embora a contratação possua caráter temporário, que o provimento das vagas ocorrerá mediante chamamento de candidatos aprovados no concurso público vigente, este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, alterando o tempo de contratação para até 6 meses e excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único, apresenta a contratação que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 6 meses, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso ou por meio de processo seletivo específico. Caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a lista não seja suficiente. Ante o exposto por esta maioria, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário, com o voto contrário da vereadora Marta Pires Volkmer, Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de março de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Marta Pires Volkmer, relatora, e vereadora Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 20, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Emenda proposta, aprovada por 7 votos. Coloco em votação o projeto de lei número 20, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto número 20, aprovado por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 21. Parecer número 20, de 20 de março de 2026. Projeto de lei número 21, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores temporariamente para atender excepcional interesse público e dá outras providências. Parecer. Considerando a matéria em evidência, trata de buscar autorização legislativa para que o município promova as contratações emergenciais para o quadro único dos servidores públicos municipais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, de professores, compreendendo a professores de ensino fundamental, sendo um de matemática, um de história e um de língua portuguesa.
considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da matéria, a contratação dos referidos cargos se dará mediante a utilização dos classificados por ordem de aprovação do último concurso público ou por meio de processo seletivo, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. Considerando que este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, alterando o prazo de contratação para 6 meses, como dispositivo a viger com a seguinte 6 meses, como excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial de excepcional interesse público, será feito pelo prazo de até 6 meses, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso público ou por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. Pelas razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de março de 2026, Daltro Luiz Bastos, Marta Pis Volkmer e Aline Raquel Dresch. Está em discussão o projeto de lei número 21. Com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, já coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Emenda aprovada por 7 votos. De imediato, coloco em votação o projeto de lei número 21, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 21, aprovado por 7 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 22. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 21, de 20 de março de 2026. Matéria, projeto de lei número 22, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliar de odontólogo e dá outras providências. Parecer. Considerando que o Poder Executivo, por meio da presente matéria, busca a autorização para contratar emergencialmente um auxiliar de odontólogo com remuneração correspondente ao padrão 4, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que, em atenção à justificativa do projeto em tela, argumenta-se que tal demanda é necessária em razão da exoneração da servidora que ocupa o cargo. Considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanham o projeto, em que há informação que, embora a contratação possua caráter temporário, que o provimento das vagas ocorrerá mediante chamamento de candidatos aprovados no concurso público vigente, este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, alterando o tempo de contratação para até 6 meses e excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 6 meses, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso ou por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. Ante ao exposto por maioria, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Com o voto contrário da vereadora Marta Pis Volkmer, Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de março de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos, Marta Pis Volkmer e Aline Raquel Dresch. Está em discussão o projeto de lei número 22. Com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionário da casa, pessoal de casa,
me parece uma incoerência o projeto dos professores serem aprovados e os demais não. Foram aprovados, mas colegas se oporem na votação, né? Porque eles são, todos eles de excepcional interesse público, né? E a lei ampara, por enquanto, o município até chamar os concursados, e todos eles são importantes, independente um igual ao outro, né? Os operadores, motoristas, professores. Então, eu acho uma incoerência votar contra a maioria e aprovar somente dos professores, dos alunos, né? Seria isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Pelo que diz no projeto inicial, a questão dos professores é de saúde e exoneração, então as justificativas são diferentes. Se as pessoas se afastam por questão da saúde e se exoneram do cargo, então há necessidade de contratar emergencialmente. Até porque os outros cargos têm o concurso público, então que se chama os concursados. Essa é a minha opinião. Está em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Vanderlei. Cumprimentar o presidente, vereadora, vereadores, funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha através do Facebook. Então, o Ademir acha estranho nós ir contra essas aprovações, mas se foi contratado no último pedido, foi contratado um operador, e até hoje eu não vi ele em cima da máquina. Ele está como funcionário trabalhando fora do setor de máquinas. Por que esse homem não está nas máquinas ainda? Então ele está em desvio de função, ou por que está faltando operador daí? Aí, se nós todos vier uma aprovação, todos têm que aprovar. Cada um tem a sua opinião. Seria muito fácil se viesse todos os projetos e nós simplesmente todos ficassem sentados e aprovassem todos os projetos. Essa é a minha opinião. Eu analiso os projetos, vejo o que está acontecendo no município e assim é a minha votação. Obrigado. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Não, cada um é livre, vereador Vanderlei. Eu só coloquei incoerência, né? Os projetos, eles são todos de excepcional interesse público, né? Mas cada vereador é livre, ele vota conforme a sua consciência, né? Com a palavra, presidente. Já passo a palavra para a vereadora Marta. Não é questão de incoerência, Ademir. É uma questão de opinião que eu tenho formada do meu entendimento, não é incoerente. É uma questão de saúde específica num projeto específico. Se você não leu o projeto original, é essa a situação. É diferente dos demais ali que diz a contratação de outros lugares onde tem realmente concursados. Mas a questão de contrato emergencial, quando a pessoa se afasta por problemas de saúde, é necessidade que haja essa contratação. Está em discussão o projeto de lei número 22. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Só para entender, então, se o operador tivesse sido afastado por problema de saúde, então não teria problema de chamar por problema de saúde, pelo que deu para entender. Daí seria pela questão de poder de saúde, realmente, por chamar. E eu já vejo, eu concordo com o Ademir, né, na posição dele sobre a questão aí de tu ter uma reposição, né? E aí, independente tipo, da questão, digamos que de ser para operador de máquina, para ser motorista de caminhão, enfim, independente, né? Porque nós temos os equipamentos, né? E nós sabemos a qualidade e a quantidade que nós temos hoje, que são ótimos equipamentos e também numa quantidade que jamais em nossa história nós tivemos. E aí não ter, né, o operador ou não ter talvez a própria questão do motorista, digamos assim, né, ele seria penalizar a comunidade. Seria penalizar a comunidade. Seria deixar um caminhão, seria deixar uma patrola, uma reta escavadeira, enfim, né, dependendo da linha, se for amarelo ou outro, e deixar parado aqui pela questão, digamos que de estar doente ou não estar,
né? Mas seria isso. De qualquer forma, meu voto é favorável. Está em discussão o projeto? Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Com relação a esses projetos aí de contratação de funcionários, eu quero deixar bem claro, o meu voto é a favor, mas ainda desta vez. Nós estamos aí prestes a votar, bem ou mal, certo ou errado, enfim, nós vamos votar a questão do RPPS. E após, então, a votação desse projeto, eu não vou mais votar a favor de contrato também quando tem uma pessoa esperando ser chamada do concurso. Então, quero deixar bem claro essa situação. Se é necessário, se há alegações, de repente, não bem esclarecidas, obscuras com relação ao fundo dos aposentados, de repente a gente deveria estudar um pouco mais essa situação, mas eu quero deixar bem claro que depois que nós votarmos o RPPS aqui nessa casa, eu não mais irei votar a favor de contratos quando houver pessoas concursadas esperando a sua vaga. Então seria isso, senhor presidente. Está em discussão? Projeto Com a de palavra, lei. presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. E aí nós já vamos àquela situação que isso aí são palavras, inclusive, do próprio administrativo, o executivo, no caso, né? De que hoje as contratações nessa formatação acontecem justamente pela questão do RPPS. Então não vamos dizer que 100% tipo, do que vai ser chamado depois vai ser, né, concursado, porque existe viabilidade. Por exemplo, olha, eu tenho a necessidade de fazer a contratação do servidor, tipo, que é para um serviço excepcional por um tempo de 6 meses, tu não vai chamar uma pessoa para 6 meses. Então, nessas situações pontuais, eu também concordo de chamar de forma, né, encontrável. Agora, logicamente, tipo, quando ele for mais para frente, o RPPS estiver aprovado, e aí chama seu concursado, com toda certeza. Uma questão lógica, também sou totalmente favorável, né? Até pela questão, digamos, que nós garantirmos a saúde financeira da própria questão do fundo dos servidores. Isso é uma questão lógica. E aí eu concordo contigo, Dalton, mas realmente, nessa situação que nós vemos hoje, né, são situações aí pontuais e necessárias. Seria isso. Está em discussão, projeto de lei número 22. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Emenda aprovada por 7 votos. Coloco em votação o projeto de lei número 22, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 22, aprovado por 6 votos. Passamos agora, então, para a leitura, discussão e votação dos requerimentos que constam na ordem do dia. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve, membro do Partido Liberal, requer, após ouvir o plenário da Casa, que seja encaminhada correspondência ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando a elaboração de projeto visando a instalação de uma academia ao ar livre no espaço onde anteriormente existia a quadra esportiva, ao lado da sede da Associação Recreativa Alvorada. Campina das Missões, 20 de março de 2026. Vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor Presidente, nobres pares, a presente proposição tem por objetivo proporcionar a comunidades, especialmente aos moradores do bairro Alvorada, um espaço adequado para a prática de atividades físicas, contribuindo para a promoção de saúde e da qualidade de vida. A prática regular de exercícios físicos favorece a saúde física e mental, sendo as academias ao ar livre importantes instrumentos de incentivo aos hábitos saudáveis, por disponibilizarem equipamentos acessíveis à população. Além de um espaço para a prática de atividades físicas, o local pode ainda ser estruturado para a convivência e recreação comunitária, beneficiando um número ainda maior de munícipes.
Diante disso, visando atender os anseios da comunidade e promover melhores condições de vida aos munícipes, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição. Câmara de Vereadores, 20 de março de 2026. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadora, funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo pela internet. Fui procurado pelo pessoal dessa comunidade do Alvorada em pedido de uma academia ao ar livre em cima da quadra de esporte dessa comunidade. Eu acho que é preciso dar uma olhada nas nossas pessoas que dentro do município foi feito nos outros locais, também várias ainda foi feito pedido esse ano para fazer, não? E nós precisamos uma resposta do executivo se vai ser feito ou não. Então peço aos colegas vereadores que aprovam essa proposição. Seria isso. Está em discussão a proposição. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Presidente, nobres colegas vereadores e vereadora, nós havíamos encaminhado em 9 de abril do ano passado uma proposição conjunta e que foi pedido endosso pelos demais partidos também, em que se encaminhou um pedido para Academia ao Ar Livre, para Butiá Centro, Associação Alvorada e Oriental. E daí se atendeu adendas também para a linha Amadeu Centro e linha Pacasul. Acho que foi o vereador Márcio que pediu. Então, parabenizo pelo reencaminhamento, então, esperamos que dessa vez, então, tenhamos êxito, né? Porque a gente já havia encaminhado ela conjuntamente, né? Mas até agora elas não saíram do papel. Seria isso, senhor presidente. Pedimos, então, a aprovação também dessa proposição. Está em discussão a proposição? Ninguém mais querendo se manifestar, já coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 7 votos. Solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador signatário deste, atendendo o que dispõe o artigo 114 do regimento interno desta Casa, requer, após ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada a correspondência ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que o mesmo promova a reforma do quebra-molas existente na Avenida Santa Teresa, localizado em frente ao estabelecimento comercial Azulão Bebidas, bem como proceda a pintura de faixa de pedestres no referido ponto e a instalação de tachões na sinalização viária. Campina das Missões, 20 de março de 2026, vereador Douglas Gabriel Pinto. Justificativa. Nobres colegas, a presente solicitação está fundamentada na necessidade de melhoria das condições de segurança no trânsito local citado, considerando que o quebra-molas atualmente existente encontra-se deteriorado e o que compromete sua eficácia como redutor de velocidade. Além disso, a pintura da faixa de pedestres também se mostra necessária para que a travessia de pedestres, especialmente em um local com fluxo significativo de pessoas. Ressalta-se ainda que a instalação de tachões também se faz necessária, tendo em vista que diversos motoristas vêm se desviando do quebra-molas, transitando pelas laterais do dispositivo, o que reduz sua finalidade e aumenta o risco de acidentes. Nesse momento, passo a presidência para o vice-presidente, vereador Vanderlei Arno. Assumo a presidência e já ponho em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem e nos acompanham através da página do Facebook da Câmara. Pedido de providências, fui procurado por moradores lá desse local, onde está ali no pedido de informações, e que pedido de providências, desculpe, não é proposição,
é um pedido de providências, que a gente faz a pedido de moradores lá daquela localidade ali. Então, nas imediações do Azulão Bebidas. Hoje o quebra-mola ele se encontra na frente praticamente do Azulão Bebidas e geralmente os motoristas passam na lateral dele, ao lado dele, no sentido contrário. E o movimento é bastante intenso nas horas que o pessoal vai para o serviço e volta do serviço. E lá também tem parada do ônibus escolar. E o pessoal me procurou então para que a gente apresentasse esse pedido de providências para então reformar o quebra-mola. Ele é um quebra-mola lá existente há vários anos e ele está muito baixo, teria que alterar um pouco e pintar o quebra-mola. Também a colocação de mais tachões no meio da pista, ali para quem passa o posto Berwanger, tem uma pequena rótulazinha, ali já começa, tem uns 4, 5 tachões e aí fica um período ali, um tempo ali sem esses tachões aí no meio da pista. Então, teria que colocar esses tachões até no quebra-mola, alterar esse quebra-mola, a pintura, então, das faixas e colocação também dos tachões lá dentro da rótula. Então, mais melhorar a sinalização lá, então, que com certeza é só melhoria nas condições de segurança do trânsito do local citado, então, que é lá em frente ao Azulão Bebidas. A gente pede também, então, essa pintura da faixa de pedestre, que ela também é muito importante, que as pessoas podem atravessar a rua lá com segurança. A gente pede, então, para os demais colegas a aprovação dessa matéria, que é essa matéria, esse pedido de providência, ele é muito importante. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Em nome do partido, peço o endosso a esse pedido de providência. Endosso concedido. Com a palavra, os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Aprovado por 7 votos. Nesse momento, devolvo a presidência para o vereador Douglas Pitt. Agradeço ao vereador Vanderlei e reassumo a presidência. E, esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de abril de 2026, às 19 horas. Está encerrada a sessão.